ele está do lado de dois bolsonaristas. O coronel Diego Melo e o presidente Fabrício, do PL. Olha aí. Então, pronto, tudo a Vem ver. cá, Edson Melo. Olha, já tem o apoio do PL e do PSDB. É, verdade. É, né? Junta a vontade do Silvio Mendes com a vontade do João Vicente Claudino. Eita! Vamos a Brasília. E eu venho apresentar o programa domingo. Atenção, Cíntia Lages, ao vivo de Brasília. Olá, Cíntia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Amadeu? Boa tarde aos telespectadores que estão nos acompanhando. Dia quente, movimentado hoje aqui em Brasília. Estou falando direto do Senado Federal, onde aconteceu o depoimento do hacker Walter Delgatti aqui na CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, Amadeu. Você entrevistou a própria presidente, considerou um depoimento bombástico. Então, fale-nos sobre esse depoimento, Cíntia. Bom, Amadeu, esse depoimento foi bem detalhado, inclusive agora há pouco a senadora Elisiane Gama, eu sei que a gente vai mostrar o vídeo dela, que nós fizemos aí com exclusividade para a Rede Meio Norte, mas antes da entrevista da Elisiane, agora há pouco ela declarou que tudo o que o Delgatti disse aqui credibiliza o depoimento dele. A gente vai mostrar como foi essa sessão hoje pela manhã. Da CPMI. O depoimento de Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker da Vaza Jato, era o mais esperado pelos parlamentares da CPMI dos atos golpistas. E ele poderia permanecer em silêncio, mas preferiu falar. A senadora Elisiane Gama, relatora da comissão, Delgatti afirmou ter recebido carta branca do ex-presidente Jair Bolsonaro para comprovar, através do uso de suas habilidades em tecnologia, supostas falhas no sistema eleitoral. O hacker também confirmou ter recebido a quantia de R$40 mil. Parte do dinheiro foi entregue cash pelo motorista de Zambelli, a deputada federal, identificado como Renan, e o restante através de Pix. Além disso, Delgatti também informou que participou de 5 reuniões, uma delas, inclusive, com a presença do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Ainda no depoimento, Delgatti afirmou que o ex-presidente teria prometido a ele um indulto, ou seja, um perdão presidencial, caso ele fosse responsabilizado e assumisse um grampo que teria sido feito no celular do ministro Alexandre de Moraes. Esse grampo, supostamente, teria sido realizado por agentes estrangeiros. É isso, Amadeu. E nós separamos alguns dos principais trechos. Para começar, o Delgatti assumiu que aquele mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes e assinado pelo próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi de responsabilidade dele, ele que inseriu no sistema do TSE, mas que quem fez o texto foi a deputada Carla Zambelli. Quer dizer, melhor dizendo, ela enviou a ele o texto que tinha até uma brincadeirinha no final, né? Vocês lembram que no final ele dizia intime-se, prenda-se e faça o L. A gente tem esse trecho do depoimento. Quem fez? Fui eu. A deputada me enviou um texto pronto, eu corrigi alguns erros e contextualizei e publiquei a decisão. Mas quem fez o texto foi a deputada. Então, o texto foi feito por ela? Sim. Então, só lembrando que era um mandado de prisão assinado pelo Alexandre de Moraes, prendendo ele mesmo. Ele quis mostrar que o sistema era falho. Aliás, ele disse que durante 4 meses ele ficou com senhas de juízes e de todos os tribunais brasileiros. Ele ficou monitorando através da intranet do sistema judiciário brasileiro. E, inclusive, confirmou também a invasão que ele fez do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Além disso, também, a gente tem um outro trecho aí, que é exatamente aquele momento em que ele diz que participou de uma reunião
com a deputada federal Carla Zambelli. Foi no restaurante, no posto Frango Assado, esse é o nome do local onde aconteceu essa reunião, que, num dado momento, a Carla Zambelli pegou um chip novo de celular e ligou para o então presidente Bolsonaro e que ele participou dessa reunião. Segundo ele, Bolsonaro teria dado carta branca para que ele usasse essas suas habilidades. E dizendo, inclusive, que se houvesse alguma responsabilização, eles teriam um indulto. O próprio Bolsonaro concederia a ele o perdão presidencial. Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Em um outro trecho, ele fala sobre o pagamento que teria recebido da deputada Carla Zambelli. Primeiramente, ele disse que o que ele queria, na verdade, era um emprego, mas que enquanto essa promessa, enquanto isso era apenas uma promessa, esse emprego não se consolidava, ele recebeu R$40 mil, parte do dinheiro em Pix e parte do dinheiro entregue pelo homem que é identificado como motorista da deputada federal. Então, a promessa ali era de emprego, só que enquanto eu não tinha esse emprego, eu reclamava, olha, eu tenho que pagar pensão, tenho que pagar aluguel, e ela me enviou por diversas vezes um montante pequeno de dinheiro e de Pix. O Renan, ele era servidor dela? O Renan, ao que eu sei, era motorista. Ele em algum momento te fez algum pagamento? Sim, diversos pagamentos. Esses pagamentos diversos foram em quais valores? Tem de R$5 mil, de 7, mas o total é de R$40 mil. Amadeu, ele disse ainda também que houve um pedido feito pelo então presidente Jair Bolsonaro para que ele fizesse uma falsa propaganda eleitoral. Essa propaganda consistia no seguinte: ele iria criar um mecanismo em que as pessoas iriam acreditar que, ao votarem na urna eletrônica, digitarem o número 22, esse voto seria, na verdade, computado como 13. O objetivo era de fazer essa divulgação no dia 7 de setembro, mas depois ficou para o dia 9 de setembro. Ele acabou não fazendo, porque, segundo ele, esse assunto acabou vazando. Mas a ideia era causar uma comoção social e uma indisposição total em relação à justiça eleitoral. A gente conversou, então, com a relatora, que é a senadora Lisiane Gama, sobre os desdobramentos desse depoimento, que é a quebra de sigilos. Ela já pediu de todos os envolvidos, incluindo do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que vai ser convocado também a pedido dos parlamentares. Nessa entrevista, ela falou que uma convocação de Bolsonaro ainda não está definida. O depoimento está sendo importante, né? Eu acho que ele traz, assim, um conteúdo que é bombástico, na verdade, da CPMI. Agora nós vamos fazer alguns requerimentos, vamos, inclusive, pedir algumas quebras telemáticas, não é? Fazer novas convocações. Eu acho que o depoimento dele, para a gente nos dar uma abertura de apresentar vários requerimentos na semana que vem para entender toda essa tentativa de tentar incluir uma narrativa de insegurança e até lá na frente uma fraude eleitoral.
Tem um outro trecho onde ela fala sobre Bolsonaro, que não está aí no vídeo. Ela diz exatamente, eu pergunto a ela se ele será convocado, e ela diz que a convocação do Bolsonaro ainda vai ser decidida, mas ela foi pedida hoje por vários parlamentares, dentre eles pela senadora Jandila Fegali, que pediram a quebra do sigilo, as movimentações financeiras de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro. Na próxima semana deve ter a convocação, já foi aprovada, aliás, mas está sendo cobrada também do ex-ministro do GSI, o G. Dias. Hoje, a senadora Soraya Tronic, que também é responsável por esse pedido de convocação, disse que é uma das convocações mais esperadas. Ainda em relação ao depoimento, a única reação que eu vi até o momento foi do advogado de Bolsonaro, o Fábio Van Garten, né? Ele disse que tudo é apenas uma mentira. Ele publicou um tweet na rede social dele. Fábio Weingarten, tem um tweet dele aí, Ari, por favor. Olha o que Weingarten tweetou sobre esse depoimento hoje do hacker, a CPI do golpe. Você não tem aí não, né, Ari? Tá aí, ó. Tá aí. Um presidente que sempre jogou dentro das 4 linhas pediria para fraudar as eleições? Mente e mente e mente. Foi a postagem de Fábio Weingarten. Bem, o ex-presidente Bolsonaro está, nesse momento, concedendo entrevista à Jovem Pan. E a Poliana está pegando trechos das falas do ex-presidente, e a gente separou aí, por favor, Ari, você pode colocar aí, Nájila, vamos lá, vamos colocar aí trechos do que Bolsonaro já falou, argumentando em defesa dele mesmo, Ari. Tem fantasia aí. Eu só encontrei com ele uma vez no café da manhã, na Alvorada. Não falei com ele no telefone em momento algum. Como ele pode ter certeza de um grampo? Nós desconhecemos isso. Ele está inspirado hoje. Teve a reunião e eu mandei ele para o Ministério da Defesa para conversar com os técnicos. Ele esteve lá, no Alvorada e na Defesa, e morreu o assunto. Ele está voando completamente. Bom, essa linha de defesa do próprio presidente. Ele não está falando isso... Ele está falando isso, claro, com os advogados, dizendo, olha, nós podemos ir até aqui, as imagens comprovam que realmente ele esteve com o senhor no Alvorada, as imagens comprovam que ele esteve no Ministério da Defesa. Então, quer dizer, são coisas que não dá para negar. Então, o que não dá para negar, o senhor vai lá, tem que admitir. O mais é preciso que criemos uma linha de defesa para o ex-presidente. Quero ouvi-los, começando com você, Ari. Olha, o que o presidente tem que fazer a partir de agora, ele e seus advogados, é torcer para que não apareça nenhuma prova documental. E aí a Elisiane Gama já disse, a Cíntia Laje, que vai pedir a quebra dos sigilos telemáticos. Se nessa quebra de sigilo se comprova essa conversa do presidente com o hacker, ou seja, na verdade, se o hacker consegue alguma prova de tudo que ele falou, é cadeia para o ex-presidente, não tem como ele se safar da prisão. Ele e outros personagens do entorno dele, porque foi um atentado contra a democracia, foi uma articulação concreta, real, não apenas no plano do diálogo, do planejamento, houve uma tentativa de execução física, de fraudar as urnas eletrônicas, ou pelo menos sinalizar que elas são fraudáveis. E isso é um crime gravíssimo que ensejaria a prisão de Bolsonaro. Deve estar aí torcendo loucamente para que não apareça nenhuma prova concreta, porque aí a prisão dele vai ser inescapável. Essas imagens são ao vivo, correto, Nájila? Não, né? Ainda está em recesso, Cíntia. A sessão. Acho que a Cíntia não está ouvindo. Então, a sessão ainda não retornou, não é isso? Tá não, está no horário do intervalo. Eu estou aqui na entrada, estou exatamente na entrada da sala onde acontece a CPI. Olha, a comissão fica aqui na ala senador Nilo Coelho, estou aqui ao lado. Se ele passar por aqui, eu vejo
rapidamente, mas eles saíram para o almoço, está suspensa, é no plenário 2, Amadeu, a oitiva do Walter Delgatti Neto. Lembrando que tem um aspecto interessante que o Ari falou aí, que precisa ser ressaltado. Ele deixou muito claro que a Carla Zambelli usou um chip novo, um chip diferente daquele do celular dela, que, portanto, não poderia ser rastreado. Teoricamente, não poderia ser rastreado. Um outro aspecto que também está sendo considerado é o fato de que Bolsonaro deu desdobramento a essa conversa com o hacker, o mandou para o Ministério da Defesa, onde, segundo ele teve 5 reuniões, uma delas com o ministro da Defesa e com vários técnicos que usavam pseudônimos, típicos de quem trabalha, né, nessa área de tecnologia com esse tipo de atuação, fazer esse tipo de atuação hacker. E lembrando, Ari, que você falou aí em tentativa de fraudar o processo democrático, né? Tentativa de descredibilizar as urnas. Mas, no caso da invasão ao CNJ e no caso da burla do ministro Alexandre de Moraes, as ações foram concretizadas. Não foi tentativa. A invasão foi feita e a fraude com o ministro Alexandre de Moraes também ela foi concretizada. Até porque, como ele recebeu os 40 mil reais, acho que ele pensou, vou entregar alguma coisa. Então, vou fraudar, aliás, vou invadir o sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e cometer esse crime aqui. Não, eu estou falando, porque aí não são tentativas, são crimes cometidos. Sim. Claro que o mais grave deles... Ele não vai responder por isso. Tentou, atentado, né, ameaçou, tramou. Não. O que ele está dizendo porque não é ele que está dizendo, são as provas que estão dizendo que a invasão aconteceu. E essas reuniões no Ministério, Amadeu, elas são tentativas reais também de fraudar o sistema eleitoral como um todo. Não, correto. Só que ele não achou os caminhos. Ele não conseguiu. Ele disse, ele tentou penetrar e não conseguiu. Porque não fica online, eu não tenho acesso ao TSE, não tem como. Ele tentou penetrar e não conseguiu. Pois não, Apoliana? Agora, do que se colheu nessas investigações, na CPI, é o que mais aproxima, é o que coloca Bolsonaro nas discussões sobre a tentativa de fraude ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, que tanto o presidente questionava justamente a segurança das urnas. Então, inclusive informação do colunista Josias de Souza, do UOL, que o próprio Valdemar da Costa Neto já estaria tratando com pessoas próximas sobre essa possibilidade real de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, cada vez mais o cerco se fechando e, como o Ari disse, as provas sobre o conteúdo dessas conversas que existiram que vão aí, quem sabe, levar o presidente a um destino nada agradável, né? No final, vou falar o que eu penso sobre essa história de possibilidade da prisão do presidente, mas antes quero ouvi-la, Marta. Amadeu, realmente o cerco está fechando para o ex-presidente. A gente vê que não só nesse caso agora ele está tendo um envolvimento, uma citação direta nesse depoimento do hacker, mas também em vários outros casos, como o caso das joias, o advogado de Cid, inclusive, já mudou a linha que ele estava adotando na defesa dele, né? Já colocou, na verdade, que Cid só obedecia ordens, e essas ordens, claro, obviamente, vinham do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente está vendo um conjunto de elementos que está aí fazendo com que Bolsonaro se complique cada vez mais. E a situação dele está muito complicada e vai ficar ainda mais. Bem, vamos lá. Minha visão. Eu acho que não há nenhuma possibilidade de prisão do ex-presidente antes da conclusão de inquérito. Antes de trânsito em julgado, não há nenhuma possibilidade. Ninguém prende um ex-presidente antes de trânsito em julgado de um processo. É a minha opinião. Mas prenderam o Temer. Minha opinião. No caso do Temer, ele não tem o apelo popular e as circunstâncias... E a letra da lei não é fria, não? Não. Pessoal? Não. Você conhece Ortega y Gasset,
que escreveu: o homem é o homem à sua circunstância. E assim é o mundo. As circunstâncias caminham para um lado, caminham para o outro, e assim também a justiça faz. Se é certo ou se é errado, não me pergunte, mas é assim que funciona. Deixa eu, agora, você ainda tem alguma informação sobre a questão Delgatti, ou a gente pode passar para o ACEF, Cíntia? Bom, a questão Delgatti, só lembrando, Amadeu, que há uma tentativa de trazer de volta o tenente-coronel Mauro Cid aqui para fazer um outro depoimento e tentar relacionar a presença dele com o fato de ele utilizar-se, né, de toda a sua proximidade com o presidente Bolsonaro para fazer todos aqueles atos que a gente tem acompanhado em relação às joias. Mas, diferente do que você comentou aí agora há pouco, a opinião por aqui, é claro que a gente fala mais essa opinião vem mais daqueles senadores que são contrários ao ex-presidente Bolsonaro, mas é que a situação dele se complica muito, como disse o Ari. Vai ficando cada vez mais difícil para o ex-presidente Bolsonaro não ter uma reação agora da justiça em direção a ele. Eu mantenho assim, a minha análise / opinião sobre isso. Mas vamos lá para o ACEF, Cíntia. Bom, isso também complica o ex-presidente Bolsonaro. O advogado Frederico Assef já tinha um mandado de busca e apreensão contra ele, lá naquela operação que acabou indo na casa do Mauro Cid e do general Lorena, o pai do Mauro Cid. Mas só ontem é que esse mandado foi cumprido. Ele estava num restaurante quando teve os seus aparelhos celulares apreendidos. Ele estava com 2 celulares e outros 2 estavam no carro do advogado. Quem participou, quem estava lá, melhor dizendo, no restaurante, disse que ele não reagiu, mas que parecia estar surpreso com a operação da Polícia Federal. E isso aconteceu porque ele tem reiteradamente mudado a versão em relação à compra daquele Rolex, a recompra daquele Rolex, né? Primeiro ele disse que não sabia, depois ele disse que sabia e que comprou com o próprio dinheiro, como a gente mostrou ontem no programa. Foram 4, né? 4 celulares. 2 estavam com ele e 2 no carro. O ACEF, você contrataria o ACEF, Ari? Rapaz, dependendo. Não, melhor, não como advogado, não. Não, mas se eu eu tivesse fiz a pergunta errada. Dependendo da minha situação, eu contrataria exatamente ele. Não é isso não. Você compraria um carro usado na mão do ACEF? Ah, não, aí já é pedir demais. Não, mas ele só compra carro usado do Queiroz. Agora, se eu precisasse recuperar um Rolex, né, ele ia pagar com o próprio dinheiro. Cíntia, fecha com a situação aí do Wellington, a gente já mostrou aqui a fala dele, você trouxe em primeira mão ontem a permanência. E então, se não é o desenvolvimento social, como é que o Lula vai fazer com o Centrão? Pois é, só o mestre em xadrez político para poder acalmar os ânimos do Centrão e manter esse ministério que é tão cobiçado, principalmente pelo Progressistas, né? O partido insiste em querer esse Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ontem, o ministro Wellington Dias foi ao Palácio do Planalto e havia toda aquela expectativa em relação à agenda. Por quê? Porque no momento em que se fala muito de uma eventual saída dele, ou se falava, pelo menos até ontem, de uma eventual saída dele, ele ter sido chamado ao Palácio do Planalto parecia ser assim, a situação exata que se imaginava. Só que não era para isso, era exatamente para finalizar os acertos, a viagem para Brasília, como a gente informou ontem no programa Ciência Política, e também para falar sobre um novo programa, um grande plano, um plano ousado de combate à fome. Nos mesmos moldes do programa Fome Zero, que foi criado em 2003. A TV Mil Norte trouxe com exclusividade ontem o lançamento desse programa, que vai acontecer. O presidente já viu todo o desenho, eu também vi o desenho
do programa, me pediram para eu não divulgar ainda, mas eu tive acesso à apresentação que foi feita ao presidente Lula e tem, inclusive, percentuais de redução de insegurança alimentar grave. A ideia é, até o final do ano, reduzir em pelo menos 5%, que são aquelas pessoas que efetivamente passam fome e não têm o que fazer. E esse programa, ele vai juntar vários ministérios, então é um pouco turbinado em relação ao programa Fome Zero. E aí, hoje, o ministro Wellington Dias voltou ao Palácio do Planalto, porque ontem não foi possível concluir toda a pauta da viagem. O presidente queria fechar o roteiro dele da África, o que aconteceu somente hoje de manhã. Ele vai ficar uma semana, vai visitar, além da África do Sul, lá na cúpula do BRICS, ele vai também visitar São Tomé e Porto Príncipe e Angola, outros 2 países que o presidente vai estar. E aí foi que se fechou a data de 31 de agosto, quando ele vai ao Piauí e vai inaugurar o viaduto do Peixe, vai inaugurar uma ampliação da BR-343 no trecho entre Teresina e Altos e vai lançar as obras do PAC no estado do Piauí. Essa é a agenda do presidente Lula no estado do Piauí, segundo informações do ministro Wellington Dias. Obrigado, Cíntia Lages, ao vivo de Brasília. Até amanhã. Olha só, agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica. É sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. O resultado chega para você com segurança, porque a alta tecnologia envolvida, o doutor Pedro Augusto, doutor Leonardo, eles são jovens médicos que investiram em tecnologia para que Teresina, para que o Piauí oferecesse o melhor em diagnóstico por imagem. Augustus Medicina Diagnóstica. No Instagram está lá, @AugustusMedicina. Olha só, a gente mostrou há pouco o interesse de Fábio Novo em ter Bárbara como candidata a vice. Não foi isso que nós mostramos? Sim, sim. Porém, não é só Fábio Novo que quer Bárbara. Quem mais quer? Quem mais quer é o MDB, Amadeu. Ah, é o MDB. É juntando a fome com a vontade de comer, porque Fábio Novo precisa de um vice. Obviamente, é para isso que ele está pensando nesse convite para a Bárbara, mas ela precisa de uma sigla para disputar. E olha quem está de olho, não é de hoje, a gente já mostrou aqui outras investidas do MDB, e o deputado João Madison, João Madison não só apoiou o convite de Fábio, como disse, ela pode vir para cá, você é minha, deputada, venha. Vamos ver. A Bárbara é uma parlamentar muito competente, tem todos os requisitos, está muito bem também nas pesquisas e eu não vejo, pode acontecer sim, quem sabe, ela pode vir até para o MDB. Fábio está certo em convidá-lo para fortalecer a sua pré-candidatura, se assim o PT o escolher na convenção. Não vejo nada demais. O convite está feito não só pelo Tebicho, mas também por mim. Se ela quiser vir, para nós será de braços abertos, é uma parlamentar competente. O MDB ainda não discutiu essa tese de quem será o vice, né? Não, discutimos isso até porque ainda estão discutindo se pode ter ou não pré-candidato pelo partido. Não tendo, é natural que o MDB vai procurar se fortalecer com o candidato do PT. Todos querem Bárbara? Todos querem Bárbara, né? O progressista está lá, a deputada tem repetido que está muito bem no partido, mas ainda existe essa interrogação se ela de fato vai compor a chapa, se ela pode ir Ari, lá. Só um pouquinho, que é os russos. É na área dos russos. Sim. E eu quero falar da competição com o MDB, porque outra sigla também entrou na briga. Ah, é outra sigla? Isso. Ah, se é outra sigla, fale. Hoje, se é outra sigla que quer Bárbara? É hoje. Pois fale. Hoje, ele vai deixar. Só eu prosseguir, eu não perseverar. Hoje, o secretário estadual de Planejamento, Washington Bonfim, disse o seguinte: estenderemos um tapete vermelho para a Bárbara, caso ela queira se filiar ao PSB para disputar na chapa majoritária da base. O Washington Bonfim, que é muito próximo da família, você sabe, né, Amadeu? Ele foi ali um braço, um consolo para a viúva Lucy, para a própria deputada Bárbara e os filhos de Firmino Filho. E hoje
quinta-feira ele disse, não, o PSDB também tem total interesse de filiar a Bárbara. Então, eu junto o MDB, que a Poliana trouxe na entrevista... O PSB de bola, ao PSB de bola. E eu acho até que faz mais sentido o PSB, Amadeu, porque o Washington era ligado a Firmino Filho, é um partido que o próprio Firmino era muito ligado também, ia sempre a Recife, onde ele se formou, conversar com os PCBistas. E se você quer uma informação, o Washington Bárbara, o Washington esteve na campanha de Rafael, correto? Sim. Linha de frente, não foi? Foi, peça importante. Porém, ele tirava um tempinho do dia e ajudou Bárbara.